Que legal que você chegou no nosso canal. Eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui, Ele tem algo para trazer à sua vida. Deus muitas vezes nos proporciona algumas mensagens que nos tocam e mudam toda a nossa história. Assim como muitas vidas já têm sido tocadas dessa mesma maneira. E se você chegou até aqui, porque Deus quer usar também a sua vida. Você pode fazer isso sendo um missionário. E ser um missionário nos dias de hoje, ele pode ser de diversas formas. Você pode começar contribuindo para que tudo que a The Way Church tem feito até aqui possa seguir fazendo e ampliando a envergadura de alcance também. Como? Contribuindo. Através desse QR Code, das chaves Pix que nós temos aqui, ou mesmo de toda uma descrição que a gente dá embaixo no vídeo, você consegue entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aonde nós estamos e quem nós somos. Como igreja, temos procurado não apenas compartilhar o Evangelho, mas também atender muitas necessidades que estão ao nosso redor e que estão ao nosso alcance. Esse alcance aumenta cada vez mais quando você entende de que Deus entregou para você possibilidades de fazer algo mais. Uma outra possibilidade é você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir e também compartilhar todas as mensagens que fizerem sentido para você, levando assim uma mensagem abençoada a todos os seus amigos e família. Por isso, prepare seu coração para a mensagem que você vai ouvir em alguns segundos e que Deus possa abençoar poderosamente você e a sua família. Obrigado por estar aqui. Permita que o Espírito Santo de Deus ministre seu coração. Que não seja apenas um momento informativo, mas que seja um momento de comunhão. Você saiu da sua casa para vir aqui. Você ligou a sua internet para assistir. Permita que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Essa palavra diz: venham a mim, ou vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, diz alguma outra versão, e eu vou dar alívio para vocês. Esse texto, ele me levou a refletir sobre um tema importante. Quando crer, cansa. Quero que você medite nisso. Quando crer, nos cansa. Há muita gente nos dias de hoje cansadas, não de Jesus. Eu não acredito que você esteja cansado de Jesus, mas você está cansado com Jesus. Você está cansado de acreditar. Você está cansado de crer. Você está cansado de andar com uma esperança de que algo vai melhorar e parece que não melhora. De ter uma esperança firme mesmo no meio de uma escuridão, de orar muito e o céu parecer de bronze, que não passa nada. E eu quero chamar isso de uma fadiga da fé. É quando nós estamos fadigados de acreditar e parece que não acontece. E é um assunto muito relevante porque tem muitas pessoas que estão dessa maneira, cansados de acreditar. E não quer dizer que você não acredita, e não quer dizer que você se desviou, e não quer dizer que você vai abandonar Jesus, mas você está cansado de orar tanto tempo por uma bênção que parece que não vem, de acreditar num milagre que, será que vai acontecer? De colocar todas as suas fichas em algo, e isso tem gerado para ti uma crise espiritual, porque parece que Deus não te responde, você não consegue mais ver a resposta de Deus, seja numa coisa simples, seja em algo que é crônico, porque se arrasta por anos já foi agudo, e você pensou, eu vou morrer com isso, mas depois tranquilizou, se tornou crônico, e você foi, habituou-se, ainda crê, mas já está cansado de acreditar de que hoje é o dia da vitória, e quando alguém diz isso, pode ser, eu não consigo mais acreditar. O seu coração está em crise porque você ama Deus,
Porque você sabe que Deus existe, mas o teu coração está em crise, porque há muito tempo você não tem um contato com Ele. Você não tem uma resposta. Você não tem algo que te aviva a sua fé. Essa é a condição que nos coloca como cansados e sobrecarregados, ou oprimidos, como diz a Bíblia, né? Estamos sobrecarregados por excessos de trabalho e não por conta de pecado. Muitas vezes nós pregamos aqui, não, é o pecado que tem causado, e o pecado, mas às vezes a vida da pessoa é uma vida reta, que foge do pecado. Não quer dizer que não peque, mas foge. Mas está sobrecarregado de coisas. E às vezes as coisas são feitas até para Deus, mas sobrecarrega. Buscamos ser corretos, mas está pesado. E eu estou fazendo aqui apenas uma anamnese com você, para que a gente possa chegar a um ponto. Existe um texto em Marcos capítulo 9, que fala de um menino, que esse menino tinha um problema muito sério. Algumas versões dizem um menino lunático. E aí o pai chega para Jesus e ele vai dizer assim: os teus discípulos não puderam fazer nada. Eu trouxe ele, mas não conseguiram ajudar ele. E aí Jesus disse: você acredita? E o versículo 24 de Marcos 9 mostra a honestidade deste homem, porque ele diz assim: eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Parece controverso, porque Jesus pergunta para ele: você acredita? E ele diz assim: eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas não creio. Eu creio, mas tenho dificuldade. Eu sei que Ele pode fazer, mas não sei se Ele quer fazer. Eu sei que Ele pode curar, mas não sei se Ele vai me curar. Eu acredito que Ele pode tocar no meu casamento, mas eu não sei se eu quero que Ele faça. Porque tem situações que estão assim. Eu sei que Ele pode mudar, mas eu já nem sei mais se eu quero que Ele mude. São corações que estão em crise porque não sabem mais o que querem. Passou-se o tempo e você orou e parece que nada aconteceu. E eu digo parece que nada aconteceu, porque na maior parte dos casos está acontecendo, já aconteceu, mas não tivemos, a graça de capturar o acontecimento. E por que não? Porque na maior parte das vezes nós queremos que as coisas sejam a nossa moda, do nosso jeito, do jeito que nós determinamos que deveria ser. E por não ser, então eu me desanimo. Como alguém que recebe um presente e estava esperando outro, e diz: oh, que legal, e coloca de lado. Corações em crise. Quando acreditar também cansa, quando estamos exaustos. E aí nós precisamos olhar para o versículo, porque Jesus, Ele faz um convite e Ele não diz: venha a mim para que você creia. Ele diz: venha a mim para que você descanse, para que você possa descansar. Ele não está interessado que você venha a Ele para arrancar algo de você, a não ser o teu jugo pesado, a não ser aquilo que você tem carregado e que já não pode mais carregar. Então vamos fazer um pequeno diagnóstico aqui, né, do que tem causado isso, essa crise de fé. Geralmente a nossa crise de fé, ela vem de expectativas não cumpridas. É quando nós oramos com uma expectativa em algo e por não acontecer do jeito que nós queríamos, isso gera uma frustração. Essa frustração não é o bastante para te arrancar da igreja, porque em muitos casos as pessoas saem. Em muitos casos as pessoas ficam um tempo determinado na igreja, mas não acontece do jeito que elas queriam, então elas abandonam. Elas choram, elas dizem que amam Jesus, elas vêm para frente, entregam a sua vida a Cristo, mas em um determinado dia elas vão lá e pegam a vida de volta. Você já conseguiu imaginar o que é isso? Porque quando você vem na frente, você diz assim: eu estou entregando a minha vida para Jesus. Aí Jesus recebe a sua vida. E aí depois você diz assim: Jesus, me dá a minha vida e volta. Não quero mais saber disso não. Vou mais para a igreja não. É mais ou menos isso, gente. É a gente vir pegar a nossa vida de volta e querer viver sozinho. Mas um dia eu entreguei a minha vida a Cristo e disse: tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Mas sabe como começou a mudar? Quando Ele já não era mais Senhor, porque Ele dizia: vai por aqui. Eu quero ir por aqui.
Eu quero continuar que tu seja como meu Salvador, mas eu não quero tu muito como meu Senhor. Mas quando nós entregamos a nossa vida, nós entregamos para que Ele seja Senhor e Salvador. Não existe uma coisa sem a outra. Senhor e Salvador. E começamos quando queremos continuar sendo senhores da nossa vida e não entregamos para Ele. E às vezes a nossa desilusão é porque Deus agiu de uma maneira que é diferente daquela que a gente mandou. Mandou, pastor? Por quê? Porque às vezes nós mandamos em Deus: Senhor, agora são 8h15, tu tens até as 9, Senhor. Aleluia, até as 9, faz até voz de pregador. Até as 9, Senhor. Até essa semana, até sexta-feira, Jesus. Até sexta-feira. Porque senão o quê? Senão o quê? Já parou para pensar? Não, Deus tem que ter muito senso de humor. Senão o quê, filho? Tu vai o quê? Sequestrar minha mãe? O quê? Senão o quê? Não, eu me desvio. Mas quem é que está na roubada é tu. Quem é que vai ficar à mercê do inimigo? Somos nós. E Pedro entendeu tão bem isso. Pedro compreendeu que quando Jesus assim, vocês não querem ir embora também? Porque quando Jesus trouxe uma palavra dura, as pessoas foram embora, muita gente foi embora. Nessa palavra é dura demais, os discípulos ficaram por ali. E Jesus olhou para eles: vocês não querem ir também? Ele disse assim: mas para onde nós vamos? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna, se eu não estiver contigo, para onde eu vou? E essa palavra de Pedro foi muito forte, porque ele teve a compreensão andando com Jesus, de que se não estiver com Ele, não tem eternidade. Se não estiver com Ele, não tem a palavra no momento certo. Então, por mais difícil que muitas vezes seja encarar a realidade, permaneça andando com Jesus, porque só Ele tem as palavras da vida eterna. Você acredita nisso? Amém? E aí, queridos, eu quero ilustrar que você não é o único a passar por isso. Na Bíblia nós temos várias pessoas que cansaram, várias pessoas que tiveram crise de fé. E essa crise aconteceu com Tomé. E a gente desce além, Tomé, né? Porque Tomé duvidou, aquela coisa toda. Mas Tomé andou com Jesus. Tomé viu muitos milagres, mas ele ficou em algum momento tão debilitado na sua fé, que quando as pessoas disseram para ele: olha, Tomé, ele esteve conosco, ele apareceu. Aí eu já vi Jesus fazer milagre, agora aparecer depois de morto. Nós lemos a Bíblia e daí pensamos: ai, como ele duvidou. Imagina se você faltou no culto, não teve transmissão e você não assistiu, porque não tinha transmissão. Aí alguém diz assim: rapaz, a gente esteve no culto, tu acredita que Jesus apareceu lá? O que você ia dizer? Que remédio que tu não está tomando? Tomasse 2 em vez de tomar 1, o que deu? Jesus apareceu. Nós não íamos acreditar também. Agora tu imagina, eles estavam todos reunidos num cenáculo, alguém chega dizendo assim: ô Tomé, tu perdeu, rapaz, Jesus apareceu. Ela diz: vai com outra. Eu tenho orado, desde que ele foi, eu ainda fecho os meus olhos e eu vejo a imagem dele. Eu ainda vejo o sofrimento dele, eu ainda vejo ele sendo embalsamado, ainda vejo ele sendo colocado no sepulcro. Eu tinha esperança que ele ia se levantar como Lázaro, mas não aconteceu. Aí claro, disseram aí que ressuscitou e que algumas pessoas viram ele, mas eu oro para que ele se mostre a mim. Eu fui amigo dele, andei com ele, eu fui seu discípulo e nada tem acontecido. E parece que os outros têm resposta, todo mundo conta, mas eu não tenho experiência. Eu acredito, se eu botar o dedo ali, no furo da lança, se eu puder tocá-lo, aí eu acredito. Ele teve uma crise. Não é muito diferente da crise que alguns de nós temos, quando dizemos assim: não, se eu ver um milagre acontecer, daí... Deixa eu dizer uma coisa para você: milagres não são base para que você se mantenha firme. Jesus fez milagres
que a Bíblia diz que se fosse colocar tudo em livros não caberiam, né? No mundo, os livros escritos por tudo aquilo que ele fez, essas pessoas estavam todas no mesmo local e todas elas estavam dizendo: pode matar, solta Barrabás. Os milagres não são base para a sua fé. A base é a palavra de Deus ardendo no seu coração e a entrega que um dia você fez. Quando você coloca isso como base para a tua fé, sabe o que acontece? Vai passar por crise? Vai. Mas existe uma palavra que você determinou: eu vou continuar crendo, eu vou continuar firme, eu vou continuar porque eu sei que Ele vive, porque eu sei, eu acredito dentro do meu coração. E a base é a experiência real que você já teve com Ele. Porque se nós pararmos para pensar, quantas vezes você já sentiu uma presença gloriosa de Deus e queria que ela se estendesse para o restante de toda a sua vida, mas teve dias sombrios que você não sentiu nada. Teve dias que você não sentiu nada. Teve dia que você não teve vontade de vir à igreja. Teve dia que você não teve vontade de orar. E tem gente que todo dia não tem vontade de orar. Teve dia que você não teve prazer em ler uma palavra. Teve dia que você veio num culto, sentou aqui e saiu daqui, sabe, gelado. Teve dias que você teve crise de acreditar que vai dar certo. Teve dias que você teve crise de acreditar que você é salvo. Mas se Jesus voltar e eu ficar, hein? Será que? Quer ver outra coisa que você já pensou? Será que tudo isso é verdade? Será que você não morre e acaba tudo? Será que? E esse monte de será que encostou e te trouxe uma crise de fé? Não tem esse monte de será que vem? Vem, né? Eu sei que vem. E é nesses momentos que a gente às vezes começa a olhar para fora, como Asaf fez. Começou a olhar e dizer assim: mas tem tanta gente que se dá bem e faz tudo errado, hein? Tem tanta gente aí que anda no caminho torto, parece que só prospera. E a gente tenta fazer a coisa certa e só anda para trás. O pensamento intrusivo, né? Que vem. E ele só tem um objetivo: fazer você desistir da caminhada. E sabe por que ele vem na sua mente? Não é simplesmente os teus pensamentos filosóficos sobre a vida. Isso é seta do inimigo, porque ele quer fazer você parar. Porque se você realmente parar, não vai alcançar aquilo que o Senhor estipulou para você logo ali na frente. Geralmente quando nós temos essa crise difícil, é porque a gente está chegando. Já percebeu que os últimos degraus da escada são os mais difíceis de subir? Já percebeu que os últimos metros da corrida são os mais difíceis de percorrer? Já percebeu que quando você está quase alcançando, o teu corpo começa a negociar, a tua carne começa a negociar com você? Diz assim: meu Deus, só falta mais um minuto. Ah, para que mais um minuto? Diferença nenhuma vai fazer. Ah, você já faltou ontem, falta hoje também. Ah, não. Sabe, existe muita coisa que trabalha aqui dentro, principalmente para que você desista. Desmotiva, tira a tua fé. Oh meu Deus, tem mais 3 anos de faculdade ainda, eu não vou aguentar. Eu sei que tem muita gente que nesse momento está se identificando. Ah, meu Deus, só de pensar que eu tenho que ir mais tantos dias, que eu tenho que ir até Joinville, que eu tenho que viajar para fazer a pós. Ai, que vontade de desistir. Em algum momento você estava motivado. Encontre isso. Encontre aonde está a tua motivação. E se a sua motivação for apenas física, então se desvanece. Mas quando nós colocamos o nosso coração, os nossos olhos, por isso que ele diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Ele, ali nós temos a motivação correta. Vai ter crise? Vai ter momentos difíceis? Vai. E cuidado, porque às vezes nós mesmos nos autossabotamos com aquela questão de: eu sou forte. Não, eu não vou compartilhar porque vão achar que eu sou fraco, que eu vou me desviar. E a gente não conta os nossos momentos de crise. É dizendo: não, é porque eu preciso orar mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais coisas. E aí nós colocamos ativismo para tentar neutralizar as nossas debilidades.
Eu estou passando por um momento de crise. Aí eu penso que eu tenho que trabalhar mais. Eu estou passando por um momento de crise. Eu preciso de oração, eu preciso de um amigo, eu preciso de um pastor, eu preciso falar sobre o meu momento de crise. Mas, dependendo de como eu fui ensinado, eu posso pensar, não, isso aí é porque eu preciso estar orando mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso estar mais envolvido, eu preciso fazer mais coisas. E nós fazemos mais coisas, mas não passa. E aí estamos envolvidos com muitas coisas, mas sem mais ter unção. Eu preciso demonstrar felicidade. Aí nós pegamos alguns versículos, né? Tem aquele versículo que a mulher estava com seu filho morto em casa, e daí a pessoa perguntou, está tudo bem? Está tudo bem. Aí a outra, está tudo bem? Está tudo bem. E aí quando ela chegou no homem de Deus, ela foi lá e disse, meu filho morreu. E as pessoas às vezes só pegam os primeiros versículos assim, se perguntar, e está tudo ruim, diga, está tudo bem. A gente tem que cuidar, porque se nós pegamos versículos isolados da Bíblia Sagrada, nós podemos não estar compreendendo tudo que está dizendo ali. Sabe por que aquela mulher que perdeu um filho, quando ela estava indo e perguntaram se estava tudo bem, ela disse estava tudo bem? Porque a pessoa que estava perguntando para ela não tinha autoridade sobre a vida dela e não tinha capacidade de resolver o problema dela. Para essas pessoas, não pare para ficar contando os seus problemas. Mas ela continuou no seu caminho até que ela encontrou o homem de Deus. E quando ela encontrou, ela não ficou maquiando o negócio. Ela não ficou dizendo assim, não, está tudo bem, pastor, graças a Deus, tudo ótimo. Na outra semana, casa pegou fogo. Na outra semana, separação. Na outra semana, cada um para um céu. Como? Mas não estava tudo bem? Nunca esteve bem. Quando aquela mulher chegou diante do homem de Deus, ela se espalmou, ela jogou para fora tudo aquilo que estava aqui, doendo. É quando nós encontramos a pessoa certa para poder falar das nossas crises. E temos que falar. Porque quando eu digo que eu estou com uma crise de fé, e às vezes eu já tive essa crise de fé, de dizer, será que eu sou a pessoa certa para estar aqui? Eu já tive. E você acha que, não, é muita falta de fé. Já pensou se quem me ouve diz assim, não, tu sendo um pastor, dizer uma coisa dessa, que não sabe se está no lugar certo, porque será que já não passou teu tempo, ou até quando essa luta, que vai criar vergonha na cara. Já pensou se eu tivesse ouvido isso? Com certeza não ia estar mais aqui. Mas no momento em que eu abro o meu coração, porque eu preciso abrir meu coração também, e eu digo, eu não estou dizendo assim, é isso mesmo que eu acredito, eu só estou dizendo que é aquilo que eu estou sentindo. Porque uma coisa é o que você sente, outra coisa é o que você acredita. Você acredita em Deus, mas às vezes você sente que Ele não te ouve. Você acredita em Deus, mas às vezes sente que Ele está muito distante, que você já não consegue alcançá-lo com as suas orações. Nós sentimos isso. E é preciso falar sobre isso. Que tem muita gente entrando em depressão dentro da igreja. Tem pastor entrando em depressão. Tem pastor tirando a sua própria vida. E por que isso? Endemoniado. Não. É muitas vezes porque não encontrou alguém para poder falar das suas crises. Seu coração está em crise. Até quando você vai ficar em crise no teu casamento? Até quando você vai estar em crise com o teu pai? Até quando você vai estar em crise com seus filhos, com sua esposa? Até quando você vai estar em crise a ponto de eu não consigo mais orar por essa situação, eu desisti, eu estou entregando? Até quando isso vai acontecer? Nós precisamos tomar um posicionamento no momento que entendemos de que isso pode acontecer conosco, como aconteceu com Elias, um grande profeta que em algum momento disse para mim chega, tá? Pode me matar que deu. Na Bíblia, na minha versão diz assim, mas ele disse, basta Senhor, não sou melhor que meus pais, leva-me a mim. De uma maneira bonita, né? Mas ele disse assim, deu, acabou Deus, me tira dessa terra que eu não quero mais, não consigo mais. Grande homem. E a Bíblia diz, né, que nós somos igual a Elias. Isso aconteceu com ele. João Batista, aí fala em João Batista, a gente já pensa, meu grande pregador do deserto, um homem cheio de autoridade,
chamava de raça de víbora, tinha um monte de fariseus, eu nem tinha medo de fariseu, chegava, xingava mesmo, falava, pregava a palavra de arrependimento. Quando ele estava preso durante algum tempo, sabia que ia morrer, chamou os discípulos dele e disse assim: vamos lá perguntar para o meu primo lá, para Jesus, se é ele mesmo o Messias ou a gente está esperando outro. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que até ele duvidou, que ele pensou, né, ele sendo o Messias, ele vai ser um grande líder que vai vir aqui, vai abrir essas cadeias, vai me tirar daqui, nós vamos continuar pregando junto. E aqui eu quero fazer uma amarração dessa mensagem. Grande parte das vezes nossos corações entram em crise porque nós estamos pensando que a coisa só é de Deus quando acontece do jeito que a gente pensou, quando tudo se alinha do jeitinho que eu planejei. E principalmente pessoas que são muito planejadoras. Não estou dizendo que isso seja ruim, tá? É ótimo. No mundo nós precisamos daqueles que são planejadores, daqueles que fazem ali a sua pauta, daqueles que arrumam tudo, mas nem sempre acontece do seu jeito, nem sempre acontece da maneira como você sonhou que acontecesse. E também não quer dizer que por não ser do seu jeito está errado, ou não vai dar tão certo, ou que você precisa animar. Até porque eu preciso dizer para você que grande parte das vezes, se não todas, o Senhor respondeu diferente do que eu queria. E em 100% das vezes o resultado foi melhor do que aquele que eu esperava. Foi muito melhor, porque o que eu queria era um planejamento humano limitado, dentro daquilo que eu conhecia e que eu achava, porque os meus achismos vão em pensar de que o outro vai responder da mesma forma, e de que aquela pessoa é uma pessoa muito boa, de que aquela pessoa sim é que é top para estar aqui comigo, seja, enfim, numa sociedade, seja num casamento, seja, enfim. Mas é o Deus que conhece todas as coisas. Quando você entrega a sua vida, e por isso a importância de entregar a vida a Jesus, quando você entrega a vida para Ele e diz: você é o meu Senhor e é o meu Salvador, como teu Senhor, tudo o que Ele planeja para a tua vida traz um final feliz, traz um final de bênção. Eu não disse um caminho de bênção, eu disse um final. Sabe por quê? Porque no caminho às vezes nós passamos por lutas, nós passamos por tribulações, nós passamos por momentos difíceis, mas o final, a vitória é garantida. Louvado seja Deus. Quer dizer que grande parte dos momentos que a gente passa de crise, principalmente de fé, é porque nós tínhamos uma expectativa. Essa expectativa foi frustrada e o coração agora fica em crise. Mas Deus, eu orei tanto, mas eu pedi tanto, e agora essa pessoa não está mais na minha vida. Mas agora essa sociedade quebrou. Mas eu fui demitido do trabalho. Mas aconteceu. E a gente começa a pegar todas as coisas ruins que acontecem, e realmente acontece. Eu não posso dizer para você que não. E às vezes elas acontecem, porque tudo é a vontade de Deus? Também não. Porque às vezes é a vontade do outro, às vezes é a tua própria vontade, às vezes é as tuas decisões, às vezes as decisões do outro. Lembre-se, Jonas entrou num barco que não era para ele estar. O Senhor mandou tempestade por causa de quê? Por causa de Jonas. Não por conta dos marinheiros, mas por conta de Jonas. Os marinheiros, se não tivesse Jonas, iam passar com o mar calmo? Iam. Mas um Jonas entrou no lugar errado e causou tempestade para todos. Tem vezes que nós causamos tempestade para os outros, e tem pessoa que a gente deixa entrar no nosso barco. E entenda aí rapidinho o que Deus está falando com você. Você deixou alguém entrar no teu barco que está trazendo tempestade para a sua vida. Sabe quando é que a tempestade passou? Quando jogaram Jonas fora. Às vezes, e toma cuidado com essa palavra. Olha, marido, ouvi uma palavra hoje: arruma tuas malas que tu vai para fora de casa. Seu Jonas. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você casou, agora aguenta, vai até o fim. Fez promessas. Mas tem coisas que nós permitimos entrar na nossa vida que nunca deveriam estar lá. Estão trazendo tempestades. Tem acordos que nós fazemos, tem contratos que nós assinamos, tem coisas que nós permitimos entrar. E existem
sentimentos malignos que conseguiram entrar no coração de muita gente, que tem trazido tempestade para a sua vida, tem roubado a sua fé, tem trazido crise. E eu quero passar aqui para a parte final da mensagem. Permita-se, primeiramente, sentir o que você está sentindo. Não adianta negar o que a gente está sentindo, porque negando a gente não cura. Não adianta chegar no médico e dizer assim: deu um negocinho no estômago, mas eu não acredito que eu estou com nada no estômago, então nem precisa examinar. Parece idiota, né? Mas nós fazemos isso espiritualmente. Precisa identificar o que está acontecendo. Precisamos redefinir também os nossos ritmos, porque às vezes é só atividade, e nós não paramos para descansar. Nós não paramos para ter tempo com o Deus da obra. E às vezes nós temos tempo muito com as obras de Deus. Não é a mesma coisa? Não é. Uma coisa é a obra de Deus, é você auxiliar pessoas que têm necessidade, é você servir na igreja, é você ser uma pessoa muito solidária. E tem muita gente em ativismos, mas tem ativismo com as coisas de Deus, mas não tem ativismo com Deus. Você precisa ter tempo com Deus. O teu tempo de reflexão, o teu tempo de oração, o teu tempo de estar sozinho, o teu tempo de quarto, o teu tempo de busca, o teu tempo de leitura, o teu tempo de crescimento. Quando a gente fala de um tocando os céus, não é aqui para você vir aqui aprender como fazer mais trabalho. Não é para você vir aqui ter contato com Deus, para você aprender a desenvolver a tua intimidade com Deus. E isso é necessário. Então, faça a sua oração, mas tenha um tempo de silêncio. Você sabia que oração também é escutar? Eu sei que nem todo mundo faz isso. Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te peço isso. Senhor, abençoa fulano, ciclano. Senhor, me abençoa também. Jesus, tu sabe que eu quero, tal. E o Senhor está ali. Ah, tá. Imagine, né? Anotando. Tá bom. Muito obrigado pela gratidão. Então, eu queria dizer, boa noite, Jesus. Mais ou menos assim. Se quiser falar alguma coisa comigo, fala em sonho, que eu estou muito cansado. Sabe oração? E eu sei que às vezes a nossa oração é aquela oração simplesmente para demonstrar uma gratidão ao Senhor, mas nós precisamos ter um tempo de oração onde a gente escute. Mas é aquela oração que eu tenho que dobrar o joelho. Aonde você estiver e da forma que você quiser. Eu muitas vezes exerço isso no carro. Eu viajo bastante para fazer casamentos, e nessas viagens acontece muito isso. Eu vou trocando ideia. Eu vou fazendo aquela oração, Senhor, daí choro. Daqui a pouco paro, reflito. E se você parar para ouvir o Senhor, fala no teu entendimento, fala no teu coração. Daqui a pouco o carro que estava só o meu choro e lamento começa a se tornar um momento de prazer e alegria. Começa a ter a presença do Espírito Santo de uma maneira tão forte, e não foram poucas as vezes que dirigindo o carro comecei a chorar e sentir uma presença de Deus. E houve uma época que tive que parar o carro, botar no acostamento e simplesmente deixar fluir aquilo que estava acontecendo, porque a presença de Deus invadiu aquele carro. Mas ele só vai poder estar onde ele é convidado. Tem o teu tempo de oração, tem o teu tempo de reflexão, tem o teu tempo de ouvir a Deus também. Tenha o teu tempo de comunidade, tem o teu tempo de igreja, tem o teu tempo de comunhão, tem o teu tempo com amigos, tem o teu tempo de confessar e de dizer, olha, eu estou tendo uma crise de fé. E tem o teu tempo de aceitar o processo, porque o alívio de Jesus, ele não é instantâneo, mas ele é contínuo. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. E eu entendo que às vezes a gente vem e parece que, porque se eu tiro a mochila e eu coloco ela de volta, e eu vou continuar carregando o peso. Eu preciso entregar, mas esse ato de entregar nem sempre é tão instantâneo para todo mundo, porque eu ainda penso que eu preciso resolver o problema da minha família inteira. Eu ainda acho que o que aconteceu lá com a minha tia, agora que eu sou crente, agora que eu estou na igreja, eu preciso ajudar, eu preciso fazer, eu preciso. Cara, e às vezes não é isso. Às vezes nós ajudamos intercedendo e não trazendo o problema para dentro da nossa casa. Lembra de Jonas?
do barco? Às vezes a gente traz o problema e não era. Às vezes nós queremos colocar a mão onde Deus está colocando a mão dele. E toma muito cuidado, tá? Porque às vezes Deus está colocando a mãozinha dele e tentando ajudar alguém. E a ajuda de Deus às vezes é na aprovação. E a gente vai lá e tira a mão de Deus. Não, Senhor, tadinho de fulano, deixa que eu cuido. Eu sei que o Espírito Santo está falando do teu coração. Aí não acontece na vida da pessoa, não acontece na tua vida. E você se cansa porque pensa que Deus não está agindo. Mas Ele está. A única coisa é a gente ter assim, a tranquilidade de deixar Ele fazer do jeito que Ele sabe fazer. Ele sabe como resolver os nossos problemas. Se você quiser colocar-se de pé comigo, por gentileza.